Oi, gente! Hoje eu vou falar sobre habilidades sociais. Então, se você tem interesse em saber o que é isso e para que serve, fica nesse vídeo. Bom, peguei meu caderninho e vamos às anotações. Então, se eu ficar olhando um pouquinho para baixo, é porque eu estou fazendo a leitura para não me perder. Vamos lá! E vamos começar também falando sobre um mito que gira em torno das habilidades sociais, ou treino de habilidades sociais. Muitas pessoas têm uma ideia um pouco restrita sobre as habilidades sociais, porque acreditam que seja apenas um conjunto de regras de convivência ou de adaptabilidade social ou de desempenho social. O treino de habilidades sociais, ele é um campo de pesquisa teórica e prática da psicologia. E não tem nada a ver com os livros de autoajuda que a gente encontra nas livrarias, que tem títulos muito sugestivos, que prometem muita coisa em pouco tempo, sabe? Ou seja, o treino de habilidades sociais ele vai muito além de fazer amigos e influenciar pessoas, sabe? Ai, meu Deus. Respira. Você já deve ter ouvido falar de pessoas mais velhas, seus pais, seus avós, seus bisavós, que a vida ela era mais simples. Não mais fácil, mas mais simples. Porque antigamente as pessoas não tinham tanta mobilidade social, não tinham tantos sistemas como temos hoje. E com isso, os papéis ficavam mais claros e mais definidos, né? O que as pessoas iriam desempenhar. As relações sociais, na verdade, elas eram mais claras. Hoje, na nossa sociedade contemporânea, estamos num ritmo mais acelerado, mais complexo, com maior número de sistemas. E esses sistemas, né, as regras desse sistema, elas mudam de acordo com a gente vai se locomovendo e transitando, né, dentro desses sistemas. E o que acontece? Com frequência, nós somos obrigados a atuar em 2 ou mais sistemas simultaneamente. E isso requer de nós destreza social. O que acontece? Virtualmente, nós passamos a maior parte do tempo acordado, e essa parte do tempo que nós estamos acordados, nós estamos interagindo com pessoas, com grupos, né? Seja nas redes sociais, seja por comentários, por fóruns, né? Estamos sempre ali interagindo. E a forma como nós nos comunicamos, ela está mudando. Né? E automaticamente as habilidades sociais, elas estão também diferentes do que era antigamente, né? No tempo desses nossos avós, nossos pais. Um pesquisador chamado Fordyce, não sei, vou botar o nome dele aqui. Ele fez um experimento e propôs os 14 fundamentos para as pessoas serem mais felizes. Isso porque, segundo a pesquisa dele, se uma pessoa não consegue ser feliz na vida social, ela não conseguiria ser feliz na vida em geral. E aí, segundo essa pesquisa, ele propôs esses 14 fundamentos para ser uma pessoa mais feliz. Então, se você tiver interesse, se vocês quiserem saber mais sobre esses fundamentos, comenta aí que eu faço um vídeo falando sobre isso. Mas afinal, o que são essas habilidades sociais? Alguns teóricos apontam que nós, seres humanos, nascemos com um equipamento biológico com um grande potencial. Só que esse potencial ele precisa ser desenvolvido. Esse desenvolvimento ele precisa de alguns fatores, como por exemplo, o cuidado com a higiene, a saúde e uma estimulação adequada. E aí, como se não bastasse toda essa potencialidade da qual o ser humano tem, ele necessita de outro ser humano para cuidar e ajudar ele a se desenvolver. Então, quando nós nascemos, a gente nasce totalmente desamparado, ao contrário dos outros animais. E durante toda a nossa vida, nós precisamos de outros seres humanos, então a gente continua aprendendo essas habilidades constantemente. Então, eu vou trazer alguns exemplos para vocês. Mas e aí, como que surgem essas habilidades? Alguns teóricos apontam que essas habilidades já começam desde quando a gente nasce. Sabe? Quando você é bebezinho, no momento que você nasce,
você já está interagindo com a sua mãe, com a sua cuidadora. O contato físico que a mãe, né, tem com o bebê na hora da higiene, do aleitamento, são respostas sociais que a criança dá para essa mãe. Então, por que será que a mãe sabe qual é a hora que a criança chora? E ela fala assim, esse choro aqui é de sono, esse choro aqui é de fome. A criança já dá aqueles sinaizinhos. Então, as nossas habilidades sociais, elas já começam a partir do momento que a gente nasceu. Caiu no mundo, querida, já tá aprendendo a interagir. Os pais conversam e cantam com os filhos antes mesmo deles aprenderem a falar. E os filhos começam, né, depois de algumas semanas, que nasceu, começa a dar aquele sorrisinho. E esse sorrisinho ele é muito gratificante tanto para os pais quanto para os filhos. E a partir da primeira infância já começam as nossas primeiras interações. E aí eu vou citar mais alguns exemplos. Enquanto nós somos criança, o nosso modelo de aprendizagem, ou digamos assim, ou grande parte da nossa aprendizagem é através da observação. Então a gente vê os adultos que convivem com nós e vai aprender através daquele modelo, assim, observando aquilo que está acontecendo e vamos imitá-los. Pais, né, os cuidadores, pais e responsáveis, eles não são só um modelo. Eles, além de serem modelo para os filhos, eles organizam um sistema de regras. Então eles recompensam a criança quando elas fazem alguma coisa adequada, punem quando ela faz alguma coisa que não deve. E os irmãos e as outras crianças que convivem ali, elas fazem parte de outros papéis. Por exemplo, às vezes o irmãozinho, o primo, o amiguinho acaba virando um conselheiro, um cúmplice das brincadeiras, um opositor. E à medida que a criança vai crescendo, vai vivenciando ali outros papéis nas brincadeiras, enfim, adquirindo novas habilidades. Quando a criança passa a frequentar a escola, que ela sai apenas daquele ambiente familiar e vai para a escola, é tudo novo. Então, alguns teóricos falam que esse é um período crítico para as crianças. Ser criança é fácil? Não é. Por que é um período crítico? Porque nessa fase é tudo novo para a criança. Então, ela começa a aprender a se adaptar ao novo contexto, que é a escola, às novas regras, aos novos papéis que ela tem que desempenhar lá na escola. Ela precisa aprender, por exemplo, a fazer perguntas nas horas certas, perguntas audíveis, e ela precisa entender também que aquele interlocutor lá, ou seja, o professor que vai estar lá na sala, não vai estar disponível para ela sempre. Precisa aprender aonde fica o banheiro, onde fica a cantina, onde fica a secretaria, quem são as pessoas da escola, quem faz o que na escola. Ela precisa aprender a não confrontar os coleguinhas, a não demonstrar medo quando ela é confrontada. Então, uma série de coisas que a criança aprende enquanto está na escola, e isso requer a aquisição de novas habilidades. Chegamos na adolescência. Na adolescência, as demandas são ainda maiores. Porque, enquanto nós somos criança, por exemplo, quando um adulto recebe uma visita em casa e chama a criança, ela vem cá, vem cumprimentar a visita. A criança vem, cumprimenta a visita e vai embora. O adolescente não. O adolescente tem que cumprimentar a visita, sentar, se mostrar solícito e ainda responder algumas perguntas, como por exemplo, como você cresceu? E aí, qual vai ser a sua profissão? Já pensou no vestibular? As namoradinhas? E os namoradinhos? Então, uma série de coisas. Além disso, eu vou citar alguns exemplos que o adolescente tem que lidar. Por exemplo, o adolescente tem que lidar com a ansiedade, com a tristeza, com a timidez, que também isso é próprio da idade, e às vezes alguns têm, outros não, uns mais, outros menos. São só exemplos, tá? E algumas habilidades que o adolescente tem que adquirir ao longo dessa fase. Por exemplo, iniciar, manter e encerrar uma conversa, recusar pedidos sem prejudicar uma relação, coordenar grupos, fazer compras para si mesmo. E aí já entra outras habilidades, como por exemplo a abordagem, né? Chegar na loja e pedir pro vendedor, eu quero isso e aquilo, e a abordagem também de negociação, né? Aprender a pedir um desconto, a troco, isso e aquilo. Alguns outros comportamentos também que o adolescente precisa aprender, comportamentos relativos à sexualidade dele. Por exemplo, demonstrar interesse, né? Responder a olhares, saber olhar, convidar, né? Fazer convites, contar coisas, né? Mostrar-se interessante aos demais, ouvir, elogiar, falar de si, fazer planos, mostrar-se confiante naquilo que ele fala, revelar-se carinhoso, né? Saber os momentos certos, as horas certas de falar. Então, os aspectos cruciais da adolescência são a busca pela uma ocupação, que é olhar o futuro, e a busca pela companhia de pessoas, que nessa fase é muito intensa, né? É onde acontece a romantização, né? A busca por pares, é onde ele descobre toda a sexualidade.
e a busca pela companhia, né? Então, a companhia de alguém, seja do sexo oposto, do mesmo sexo, enfim. A fase das descobertas. E da fase das descobertas, né? A fase onde várias coisas são romantizadas, as relações são romantizadas. E na fase adulta, a gente continua aprendendo. Existem outras demandas, né, da fase adulta, além da questão da profissão, né? Das demandas de realização de tarefas em grupo, exercer a liderança. Temos também as atividades que demandam tempo, atividades financeiras, aquisição de habilidades sexuais, demandas próprias da família, a constituição da própria família, ou a constituição de uma nova família, contato com grupos culturais diferentes, tanto no trabalho como no lazer. A terceira idade, né, que a principal característica da terceira idade é a diminuição das respostas sensoriais, ou seja, por exemplo, não se ouve mais como antigamente, quando você era jovem, não se enxerga mais tanto, então há uma diminuição dessas respostas. O que acontece? Há uma necessidade também de adquirir novas habilidades nesse período. Por quê? Um exemplo de habilidades que são aqui adquiridas, né, na terceira idade é a de manter contato social, né, porque o idoso necessita de ter uma rede de apoio e lidar com comportamentos de preconceito com a velhice. Né, que esses preconceitos eles podem ser expressos, né, através de atitudes agressivas de outras pessoas, ou geralmente também expresso por evitação do contato também, ou até mesmo uma superproteção, né, que tira toda a autonomia dessa pessoa idosa. Então, a gente não para de aprender. Mas, afinal de contas, para que servem as habilidades sociais? Como nós vimos, ao longo da nossa vida, desde o período que nós nascemos até ao nosso último suspiro, nós estamos sempre em contato com outros seres humanos. E no decorrer de toda a nossa vida, nós sempre precisamos estar interagindo com alguém, seja por meio de um aplicativo, do celular, porque as nossas relações já estão mudando. Então, nesse tempo, entre do período que nascemos e o período que morremos, existe a vida. Né? Muitas pessoas têm dificuldade em adquirir essas habilidades ou de lidar com elas. Por exemplo, pedir desculpas, admitir um erro, pedir ajuda, desenvolver relações românticas, expressar os próprios sentimentos. E a falta dessas habilidades, elas deixam lacunas ou o que chamam de déficits, né? Esses déficits, eles acabam prejudicando as relações. E esses déficits, eles trazem prejuízos. Por exemplo, como um pior desempenho acadêmico, né? Uma pessoa que não consegue se desenvolver, não consegue conversar com as pessoas, não consegue se comunicar, como que ela vai viver? Traz problemas conjugais, né, problemas de abuso de substâncias, né, uso excessivo de drogas, transtornos de ansiedade. Então, quanto mais competentes nós somos para interagir com alguém, mais próximos de preservar ou melhorar a autoestima de ambos, né, ambas as partes, a qualidade da relação com a pessoa melhora. E nisso a gente pode alcançar os nossos objetivos ali naquela situação que a gente está vivendo. Então, as habilidades sociais, elas vêm para facilitar as interações sociais e proteger a nossa saúde ao longo da nossa vida, porque nós não paramos de aprender desde o momento que nós nascemos. Por isso, é muito importante que a gente desenvolva elas, e o psicólogo pode te ajudar.